Olá, querido. Graça e paz. Contamos mais uma vez com o favor de Deus. Estamos iniciando mais um quadro do Papo na Quarta. E desde já quero agradecer a Deus pela sua vida e rogamos a Deus que o papo de hoje possa abençoar a sua vida e a sua família. O papo de hoje nós vamos conversar sobre os 5 pontos do calvinismo. Na verdade, vamos conversar sobre o segundo ponto, eleição incondicional. E para bater esse papo, nós convidamos o nosso irmão e amigo, reverendo Adelso, pastor aqui na Primeira Igreja Presbiteriana em Taguatinga. Adelso, seja muito bem-vindo ao nosso Papo na Quarta. Que bom que você aceitou o nosso convite, alegria tê-lo aqui, que Deus o abençoe. Por favor, dê sua saudação aí para os nossos irmãos, por gentileza. Olá, meus irmãos, é uma alegria poder participar desse momento aqui na Quarta Igreja e espero que seja produtivo e que esclarecedor também esse importante ponto doutrinário que nós temos nas doutrinas da graça. Amém. Bom, então para iniciar o nosso bate-papo, meu pastor, de forma assim, bem resumida, o que vem a ser os 5 pontos do calvinismo? Puxa vida, essa é um tema bastante interessante. O movimento doutrinário, reverendo Romildo, eu vejo como sempre ele pendular, né? Ou mais ou menos reativo. E vejo os 5 pontos do calvinismo, ele surge como uma resposta a uma proposta doutrinária vinda dos discípulos de Armínios, né? Então, eles não surgem diretamente de Calvino, né? Mas eles surgem em função de um documento que discípulos de Armínios eles apresentaram ao parlamento holandês, né? Início do século XVII, 1618, 1619. Aliás, essa é o Sínodo de Dort, é a resposta, mas eles apresentam esses 5 pontos que ficaram conhecidos como 5 pontos do arminianismo. E os 5 pontos do calvinismo na verdade, uma reação a esses 5 pontos doutrinários que os discípulos de Armínios haviam apresentado ao parlamento holandês, tentando, na tentativa de fixar, de trabalhar as doutrinas da graça. Então, é uma reação, na verdade, aos 5 pontos do arminianismo. Ok, meu pastor, excelente. E aí, para a gente dar início aqui, então, diretamente ao nosso papo de hoje, já que nós vamos abordar sobre o segundo ponto do calvinismo, que é a eleição incondicional, defina pra gente aí o que é eleição incondicional. Muito bom. Eleição é algo que está muito claro nas Escrituras, né? E aí a gente, como nós mencionamos, a ideia de uma reação. A eleição incondicional é exatamente o oposto da proposta arminiana de eleição condicionada, né? Segundo a ideia de que a eleição de Deus ela é dependente de uma previsão de Deus, ou não da presciência, mas que Deus previu que haveria fé naqueles e escolheu apenas esses em que ele previu que haveria a fé. A eleição incondicional, a ideia é de que ela não está vinculada a absolutamente nada que esteja no ser humano. Então ela é incondicional porque a eleição de Deus, ela tem as suas bases unicamente no amor de Deus. Não há condição nenhuma que esteja no ser humano que tenha feito com que Deus tenha usado isso para escolhê-lo, né? Eu gosto muito de uma pequena colocação de Charles Spurgeon, quando ele fala acerca de eleição, que ele falando para os seus alunos, né? Ele fala uma frase, um parágrafo que resume muito bem o que é eleição, né? Ou seja, ela não depende do homem em absolutamente nada, nenhuma condição no homem vincula a decisão de Deus, ela nasce unicamente do Senhor. Ok, meu pastor. E aí, caminhando um pouco mais dentro dessa sua resposta, nós então podemos afirmar que a eleição ela tem a sua causa em Deus e não no homem? Unicamente em Deus.
a causa da eleição é o amor de Deus que está escondido em Deus. Deus não revelou na Escritura, né? A causa deste amor está escondida em Deus, né? Então é única. O amor de Deus é a única causa da eleição do homem. E não há nada que o homem possa fazer para ser eleito ou até para ser rejeitado por Deus. Então, nessa perspectiva que a causa da eleição está em Deus, nós então podemos afirmar que o homem não tem mérito nenhum na salvação. Isso é verdade. Não, a salvação pela graça já resume isso, né? Eu gosto muito do texto de Efésios 2, de 8 a 9, que deixa claro que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, né? É dom de Deus, né? E é para que ninguém se glorie. Ou seja, não tem como nós nos apresentamos a Deus porque Ele traz o próprio homem, né, até Ele, e não tem mérito algum, não há absolutamente nada no homem que possa fazer com que Deus o ame mais ou o ame menos ou o eleja para a salvação eterna. Meu pastor, dentro daquilo que você já pontuou para a gente, já que o homem não tem mérito nenhum nessa salvação, já que ele não é salvo pelas suas boas ações, as suas boas obras, mas por outro lado a Bíblia nos recomenda fazermos boas obras. E aí? Essa é uma boa discussão, né? Mas olha só, ela é muito simples. Na verdade, as boas obras são fruto da graça, da salvação, da eleição, né? Ou seja, as boas obras não acontecem antes disso. A aparência de boas obras que aqueles que não conhecem a Deus possam fazer, as motivações são absolutamente motivações não bíblicas, motivações que são do homem, da natureza do homem caído, e jamais para glorificar o nome de Deus. Ou seja, as obras elas convivem umbilicalmente com a graça, com a salvação, com a eleição, mas elas, na verdade, elas são o resultado do coração que foi trocado, da regeneração do coração. Elas são resultado e elas não conduzem, elas não são méritos para que alguém seja eleito pelo Senhor, na verdade, né? Então, partindo desse pressuposto, já que é Deus que escolhe, a causa da eleição vem do próprio Deus, já que o homem não tem mérito nenhum nessa eleição, já que as boas obras praticadas por ele não interferem nada na sua eleição, cite para mim aí 2 textos bíblicos apenas que pode assim afirmar ou reafirmar a doutrina da eleição incondicional. Posso pegar a minha Bíblia? Com certeza. Eu acho que é como advogado, ele vai sempre precisar das leis e da Constituição, né? Um dos textos que nós podemos entender o porquê de não haver mérito está em Deuteronômio capítulo 7, no verso 6, a palavra do Senhor diz assim, olha, porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Aí o detalhe vem, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos. Ou seja, não há mérito, não é porque era um povo forte, um povo, na verdade, era um povo fraco, um povo carente, para demonstrar que toda a transformação de Israel vem do Senhor, ou seja, não há mérito nenhum em Israel. E o outro texto, aquele que eu havia acabado de citar, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala desta eleição, ou da predestinação, né? Que é um termo que há muitas pessoas que não gostam muito de ouvir, porque parece arrogância falar disso, né? Mas de um Deus soberano. Então, primeiro que o apóstolo Paulo ele diz, olha, no capítulo 1 de Efésios, no verso 4, ele diz assim como nos escolheu nele, ou seja, a eleição induvidável, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou. Ou seja, ele nos predestinou, ele nos elegeu
em amor, que está escondido nele, sem condição alguma no próprio homem, né? E no verso 2, ele diz primeiro que nós não tínhamos condição de escolher a Deus. Ele diz, olha, ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, a ideia de que quem está morto não age, né? E aí algo interessante, uma comparação com o nascimento físico e o nascimento espiritual, né? Para o nascimento físico, nós não nascemos sozinhos, né? Nós dependemos de alguém, dos pais físicos, para nascer, para ser gerado. A mesma coisa no nascimento espiritual. Não se consegue nascer espiritualmente sozinho, né? Escolhendo o Senhor, como se defende às vezes alegando a eleição condicional. Então ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados nos quais andávamos outrora, né? E lá a partir do verso 8 ele nos dá essa pérola que nos traz essa certeza que pela graça sois salvos mediante a fé. Então é pela graça, já não é por mérito, né? Não há mérito algum. Sois salvos mediante a fé, nem isto vem de vós. É dom de Deus. Então nós não temos nada a não ser o pecado, né? Que o Senhor Jesus levou sobre si. E mais, por quê? Não de obras, sem obras, para que ninguém se glorie. Nós somos feituras dele, criados para as boas obras. E aí responde a outra pergunta. Nós fomos criados para as boas obras, regenerados, restaurados. Né? Ezequiel 36, no versículo 26, diz que o Senhor que nos regenera tira o coração de pedra e põe um coração de carne, coração sensível ao Senhor. Aí as boas obras fluem naturalmente. Meu pastor, excelente aí os dois textos que você citou, mas eu confesso que eu achei que você ia citar João 15:16. Não foste vós que escolhestes a vida, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designeis para que vades e deis frutos. Também são vários textos que nos trazem isso para que nós possamos ter uma argumentação sólida, bíblica, acerca do Deus soberano que criou todas as coisas e não tem no homem um garantidor das coisas funcionarem. Ele é o mantenedor de absolutamente todas as coisas. Por isso a gente olha esse processo de redenção que já está em andamento, né, há muito tempo, né, e que tem a garantia de que vai chegar ao final do jeito exato que o Senhor desejou, né? E nós precisamos entender essa eleição incondicional. E eu queria só para citar bem rapidamente aquilo que o Spurgeon fala, e algo que desde do início do estudo teológico me encantou com a visão desse homem, quando e certamente o senhor já leu, né, que ele diz, olha, eu creio na doutrina da eleição porque se Deus não me escolhesse, eu jamais o escolheria. Tenho certeza que ele me escolheu antes de eu nascer, do contrário, nunca me teria escolhido depois disso. E me escolheu por razões que desconheço, pois eu nunca encontraria motivo em mim pelo qual ele devesse me olhar com amor especial. Assim, eu sou forçado a aceitar essa doutrina. Estou ligado à doutrina da depravação do coração humano, porque me vejo depravado no coração e tenho prova diária de que em minha carne não habita bem algum. Não posso deixar de afirmar que é preciso haver expiação antes do perdão, porque é o que a minha consciência requer. Como não pensar em eleição e como achar que eu tenho méritos diante do Senhor? Excelente frase essa desse grande servo de Deus que muito abençoou a igreja no passado e continua abençoando hoje com seus escritos. Meu pastor, o papo fluiu aqui tão de forma assim natural, estamos chegando já ao final do nosso quadro. E aí eu quero pedir a você que ofereça um conselho para quem porventura esteja ainda achando que pode salvar a si mesmo, que pode chegar até Deus. Qual o conselho que você pode oferecer para quem tem ainda essa visão? Querido irmão, se você não pertence a uma igreja evangélica, genuinamente evangélica, eu aconselho que você busque o mais rápido possível, que você leia as Escrituras e, se não estiver entendendo, como aquele eunuco saindo de Jerusalém, teve a graça de Deus de encontrar Filipe, que lhe explicou o livro do profeta Jeremias, que você mergulhe nas Escrituras, porque elas testificam do Deus
que nós cremos. E a melhor maneira de você adorar a Deus, se você deseja adorar a Deus, é conhecendo o Deus que você adora por meio das Escrituras. Esse conhecimento não tem como vir por meio das Escrituras, e Deus tem provido a sua igreja, dado à sua igreja homens, pastores, líderes que estão habilitados a tirar as suas dúvidas acerca disso. E você deve descansar o seu coração unicamente no Senhor, porque não há mérito, você não precisa lutar para conquistar a sua salvação. Ela foi conquistada por Cristo Jesus. Ou seja, a ira de Deus, ela admite um substituto, e substituto foi Cristo Jesus. Então, não tem mérito, não, por mais que lutemos, nós devemos lutar. A nossa santificação, nós estamos nesse processo, Deus trabalhando, né? Mas aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, Ele tem a garantia de que nenhum será arrebatado da sua mão, né? E que você seja abençoado, que o Senhor te conduza e busque uma igreja genuinamente evangélica e a liderança pastoral, para que você possa ter as orientações, e a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Meu pastor, brigadão mesmo, gratidão por ter aceito o convite. Deus abençoe você, a esposa, os filhos, a igreja, e permitindo Deus, vamos ter uma outra oportunidade de estarmos juntos aqui. Foi uma alegria tê-lo aqui. Deus abençoe. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui, pastor, com o senhor, com a igreja, né? Que Deus possa continuar abençoando a igreja, abençoando de várias formas, né? E esta é uma maneira de abençoar a igreja, de edificar a igreja. Amém. Que Deus os abençoe ricamente. Estamos caminhando para o final, querido. Nós queremos agradecer a você que bondosamente ficou conosco até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. E tendo a oportunidade, faça uma visita aqui à 4ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Será uma alegria recebê-lo aqui. E nos siga aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no canal da igreja, no YouTube. Temos lá conteúdos para abençoar a sua vida. Amém. Tchau, tchau.